Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu fui mais bombardeada e procurada por muitas, principalmente mulheres, durante a pandemia, que é separação. Será que você sabe a hora e será que essa é a decisão certa a tomar ou não? Mas antes eu quero te convidar a seguir o meu canal aqui no YouTube, se inscrever para você receber aí os nossos alertas, deixar seu comentário que eu gosto muito de ler o que você tem para dizer sobre esse tema ou sobre outros temas que são totalmente conectados aqui com Pode Ser, e seguir também o canal no Spotify e no Instagram, @Cacélico. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque, além de ser um tema muito vivido intensamente por mim, eu também senti que muitas mulheres, milhares de mulheres, me buscavam como uma fonte de inspiração, de uma coisa que funcionou, de uma coisa que deu certo. E uma das coisas que as pessoas mais pensam é: a Carol tá bem, deu tudo certo, então vou falar com ela, vou perguntar, porque ela vai me incentivar a me separar. Normalmente a gente procura nos aconselhar, não com quem vai trazer a gente para si mesma. A gente procura pessoas que a gente entende que vão concordar com o que a gente quer ouvir, né? Que vão falar exatamente aquilo que a gente quer escutar. Então, muitas vezes, mulheres ou amigas minhas: Carol, vamos tomar um café, vamos conversar, eu tô querendo me separar. E eu acho que uma das coisas mais importantes que foi, na minha experiência, foi que eu tive muitos momentos de tentar muito. Pode ser que para o outro a gente nunca tentou nada e a gente sempre foi horrível, mas a gente saber o que a gente fez, a gente se esforçar emocionalmente, fisicamente, intelectualmente para tentar superar toda e qualquer crise, que é absolutamente normal. É normal você ter uma crise no seu casamento, é normal você mudar a forma que você pensava, o outro mudou e aí vocês têm que conversar, têm que combinar as coisas de novo, têm que ver se querem andar juntos ainda assim. Mas no meu caso, para quem ainda não me conhece, eu me casei muito nova, me casei aos 18 anos, então acho que isso foi das características mais críticas para o casamento não funcionar, porque com 18 anos, muitas vezes, você não sabe exatamente quem você é, o que você gosta, o que você quer para a sua vida, o que você considera uma pessoa que você quer ao seu lado, quais os pontos positivos e negativos dela, que todas vão ter, mas os pontos negativos a gente tem que tolerar, né? Todo mundo tem, eu tenho, vocês têm, todos nós temos, mas será que a gente consegue tolerar todos esses pontos? Eu acho que é aí que a gente tem que entender. Entender quais são esses pontos ruins. Essa pessoa não gosto por causa de tudo isso. Mas desses pontos, será que tem alguns que são mais fáceis, são mais toleráveis? Ou será que tem alguns que você tá tão irritado, tão irritada, que eles ficaram pontos totalmente críticos e intoleráveis? Então, a gente tem que primeiro olhar para si. A gente tem que olhar para a gente e falar assim: pera, será que eu mudei? Será que eu tô irritada? Será que eu tô deixando de amar, de respeitar, de admirar? Será que eu tô querendo no primeiro minuto, que é o que acontece muitas vezes? Ai, não, já tentei muito. Eu pergunto: quanto que você tentou? Eu tentei uns 6 meses. Poxa, gente, seis meses não é nada, né? Perto de uma vida inteira, perto de um ano, perto de 5 anos. Assim, tenta mais. Eu acho que o esforço de você também se comprometer com relação a tempo. Tempo, para mim, uma coisa muito boa de eu sempre delimitar. Então, por exemplo, se eu tô com um problema em alguma parte profissional da minha vida, ou é comigo mesma, ou é emocional, ou é psicológica, ou é mental, ou eu tô cansada fisicamente. Eu preciso cuidar disso, e aí eu pego e sento com a pessoa e falo assim: olha, eu não tô conseguindo aturar isso. Vamos ver se a gente consegue melhorar, se você consegue me ajudar e eu também consigo me esforçar para continuar tolerando algumas coisas que às vezes podem não ser tão críticas assim.
E aí a gente pega e tem esse tempo de falar, vamos conversar de novo em 6 meses? Ou vamos conversar de novo daqui a um ano? E ver como que tá essa situação, né? Eu acho que a gente é muito imediatista, a gente tem muita vontade de quitar esse problema de vez. E quando a gente toma essas decisões mais precipitadas, muito envolvendo o nosso emocional, o nosso momentâneo, a gente tem muita chance de se arrepender. E tem algumas coisas, né, como em brigas que a gente tem, vamos supor, você tá brigando e aí, em vez de chegar, sentar, discutir numa boa, você briga, enfrenta, confronta. E esses confrontos, muitas vezes, são confrontos onde a gente fala aquilo que a gente não queria ter falado. E aí você xinga a pessoa, compara com a mãe, compara com o pai, compara com a pior pessoa que você conhece. E aí você pega e chama a atenção daquela pessoa de olhar e falar assim, nossa, ela não me ama, ele não me ama, porque olha a situação que eu tô, olha o que eu tô tendo que ouvir. E mesmo quando a gente faz as pazes, aquilo fica aquela pulga atrás da orelha, né? A gente fica com aquelas palavras que foram ditas e a gente sabe que elas são, de um lado, elas devem ser verdade. A pessoa pensa aquilo mesmo para ela ter falado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para o outro, com o momento que a gente pode conversar com essa pessoa, no sentido de, será que agora é um momento bom de eu pegar e contar tudo que eu estou sentindo? Poxa, gente, quantas vezes a gente não pega e fala tudo que a gente está sentindo no pior momento, tanto para a gente quanto para a pessoa. Ah, é porque eu não tenho coragem de falar o que eu penso, e aí eu tenho que pegar um momento ruim mesmo, que aí eu venho com a coragem. Não, eu bebi no final de semana numa festa e eu tive coragem. Então, você não teve coragem. A bebida que te deu a coragem. Então, você não teve. Então, não estava no momento bom. Ou tá cansado, tá exausto, tá com problema, marido, mulher. E aí você pega e vai falar tudo o que você quer. Pera, não é bem assim. Então, assim, primeiro lugar, vamos olhar para dentro da gente. Segundo lugar, vamos dar um tempo para as coisas ficarem um pouco mais toleráveis. E terceiro lugar, vamos encontrar maneiras, lugares e momentos mais importantes e que vão causar uma mudança. Porque não adianta você querer enfiar, já viu criança querendo comer, que não quer comer legume, verdura, e a mãe vai e enfia a verdura goela abaixo, a criança não quer mais ouvir falar daquele legume nunca mais. Então, a gente não pode querer colocar as coisas assim, sabe? Goela abaixo do outro. Tem que falar com calma, com carinho, sempre apontando o dedo pra gente. O que eu senti quando aconteceu tal coisa foi isso, que eu tô sentindo, tá sendo aquilo. Não, você faz isso, porque você faz aquilo, porque você tá errado, você tá errado. Isso é uma coisa que, na minha opinião, não vai surtir nenhum efeito. E a gente tem visto cada vez mais separações muito precipitadas, na minha opinião. Separações grandes, ou que a pessoa estava segurando há muito tempo e aí veio a pandemia, veio o convívio muito intenso dentro de casa, com os casais que já não estavam bem e aí decidiram se separar, ou casais que acabaram convivendo e por uma tensão toda, como a gente estava vivendo, tanto política como mundial, sobre saúde, tantas barreiras, barreira para trabalhar, barreira para se relacionar, foram impostas para a gente, que a gente, infelizmente, estava muito tenso, né? A gente, sempre que a gente está tenso, o nosso nível de tolerância cai. E aí, esse nível de tolerância caindo é aquela imagem que a gente tem. Ah, vamos separar porque ele não abaixa, não levanta a tampa do vaso sanitário. Ah, vamos separar porque, ao invés de apertar a pasta de dente no fundo, aperta no meio da bisnaga da pasta de dente. Coisas assim que quem está de fora ouve e fala assim, mas, gente, isso é motivo de separar? Né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse nível de tolerância, porque a gente com certeza está mais irritável, né? Tem um nível de irritabilidade muito mais alto. Eu quero trazer uns dados para vocês, só para a gente identificar e visualizar a quantidade de divórcios que tem aumentado, principalmente no Brasil.
Ao longo do ano de 2020, foram registrados mais de 76 mil divórcios. Ele cresceu quase 2% de antes da pandemia, ou seja, de 2019. E no primeiro semestre do ano passado, a gente já bateu um novo recorde, ou seja, as separações estão aumentando cada dia, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem uma tendência, eu vejo assim, uma tendência grande de imediatismo, não só nas novas gerações, como nesse período de vida que a gente está, todo mundo está vivendo. A gente quer resolver para ontem, porque a gente curte, resolve, pede comida, pede o que a gente quiser na palma da nossa mão, e aí a gente acha que a gente vai resolver assim o casamento. Ou fica bom, ou você vai lá e separa. E o que eu falo, né, que não é fácil nem a decisão de se separar, é uma decisão muito difícil. E não é fácil a separação em si, o momento da separação, que ele pode ser um momento super breve de, sei lá, 1 mês, 3 meses, ele pode ser um momento de 10 anos, que pode virar uma briga, pode virar um problema. E fora isso, tem todo o período depois da separação que você vai continuar, principalmente com o filho, conversando, vai ter que conversar alinhar muitas coisas, programação, sempre vão ter conflitos, porque você sempre vai estar entrando em zonas que talvez foram zonas de estresse durante o casamento, que foram motivo de separação e que foram estresse durante o período da separação. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem. E se você está buscando a perfeição, saber e lembrar que a perfeição não existe. Se você está querendo, ai não, eu não quero essa pessoa, porque essa pessoa tem tudo isso aqui de ruim. Mas lembra sempre tudo que ela tem de bom. Porque num outro relacionamento, pode ser que você mude o relacionamento, e aí você vai descobrir uma outra pessoa com um monte de coisa boa e que tem um monte de coisa ruim também. Então, é de novo a tolerância, que eu acho que é uma palavra assim perfeita para falar sobre isso. Porque realmente, quando a gente entende que a gente tem como tolerar algumas coisas, a gente salva a família, salva o casamento no sentido de que, poxa, eu vou deixar isso aqui de lado, porque isso aqui eu não gosto, mas também não vai mudar tanto a minha vida, né? Ou eu posso resolver, tem coisa que você pode pegar e resolver. E para mim, uma das coisas mais importantes para a gente entender se a gente tá num relacionamento que a gente quer estar ou não, é muito do que os dois sonham em conjunto. Então, é muito a construção dos sonhos do casal, o que eles querem da vida. Tanto na vida profissional, mesmo que cada um tenha a sua, é importante os dois saberem, os dois entenderem um ao outro, os dois admirarem um ao outro. E é importante entender que sonhos que eles têm para o futuro juntos, porque gosto muito dessa imagem dos dois aviões, né? Porque cada um tem o seu. Essa coisa de, esse aqui é o piloto, essa aqui é a aeromoça, não existe mais, né? Cada um tem o seu avião, tem a sua vida, suas emoções, tem suas responsabilidades, tem a sua carreira. E esses dois aviões, eles podem andar juntos. Vira e mexe, um precisa fazer um caminho diferente, ele volta para a rota, outro faz um outro caminho de desenvolvimento, de descoberta, de crise. E isso existe quando a gente se encontra de novo e fala, quero estar junto de novo? Quero. E aí continuam andando. Mas onde eles querem chegar, esse lugar onde eles querem chegar, tem que ser muito parecido. Então, os sonhos, é muito importante você sentar anualmente, até pode brincar e fazer disso uma reunião anual na sua família, na sua casa, porque você pega e fala, vamos sentar e organizar aqui as nossas áreas da nossa vida. Como que tá a sua vida? Tá onde você queria estar? Ainda não. Quanto tempo mais você precisa para estar onde você está? Ah, legal. Assim, às vezes para a carreira é algo muito importante, para outro, a família é algo muito importante. E os dois precisam valorizar um ao outro. Não pode ser esse aqui que está cuidando da família falar, esse aqui só liga para a carreira e pronto, e esse aqui que cuida da carreira falar, esse aqui só liga para a família, não está me dando valor, né? Então, os dois precisam ser valorizados. É por isso que a gente precisa da comunhão, precisa dos relacionamentos e precisa, acima de tudo, uns dos outros, né? A gente foi feito para conviver e para viver
em sociedade, para viver com os relacionamentos, para a gente se sentir parte, se sentir com a nossa própria tribo, né? Por isso que é tão gostoso quando você tem esse sonho de criar a família, de ter a sua casa, de ter o seu lar. E eu quero deixar um alerta e um convite também para você que está passando uma crise no relacionamento, que está num período difícil, estressante com o seu parceiro. Procure terapia. E procure terapia quando esses pequenos problemas aparecerem. Porque muitas vezes a gente vai deixando para depois. Ai, não é tão importante assim. E vai se oprimindo. A gente vai abrindo muito mão de quem a gente é pelo outro. E aí a gente vai deixando. E quando a gente vê, o problema vira uma coisa muito grande. Então, não seja contra fazer terapia de casal. Terapia de casal não é para quem está com uma crise enorme, horrível e não sei o que também. Mas evita, faz por prevenção, porque é uma coisa muito boa você conseguir ajeitar a sua comunicação, alinhar a forma que os dois entendem. Às vezes um fala A, o outro entende B e vice-versa. Então, alinha melhor. E na terapia de casal, uma das coisas mais importantes que acontecem é exatamente a comunicação. Um vai entendendo o que o outro está querendo dizer, porque tem uma pessoa mediando aquele conflito. Então, não deixe para depois, que eu tenho certeza que vocês vão crescer, vão amadurecer e vão se tornar ainda mais fortes e resilientes para outras crises que virão com certeza, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é super-herói e nenhum de nós, às vezes, consegue ficar o tempo todo bem, né? Inclusive, eu gosto muito quando tem um problema, tem uma crise, porque é o momento que a gente tem para crescer, para evoluir, e que delícia poder evoluir junto com seu parceiro. Esse foi mais um episódio do Pode Ser. Estou muito feliz, muito honrada de ter você aqui, me escutando, acompanhando todos esses episódios. E se você chegou hoje e ainda não ouviu os anteriores, eu falo para você, corre lá, escuta os outros episódios, porque tem muita coisa que conecta, uma coisa conecta no outro e você só vai ser acrescentado. E se você tem a sua história para contar, se você tem a sua opinião sobre tudo isso aqui que a gente está falando, me escreve. Você pode escrever e inspirar aqui para os próximos episódios. Pode ser @casselico.com.br e deixe seu comentário aqui que eu vou ler. Todo mundo que está escutando também vai ler o seu comentário. E me segue @casselico no Instagram e no Spotify. Te espero no próximo episódio.